Olá, boa noite. Estou ao vivo representando a coletiva Entre Olhares, nessa noite de data histórica de luta. Hoje, 18 de maio, comemoramos o dia da luta antimanicomial. Então, resolvemos abrir essa live e estamos fazendo o mês inteiro, na verdade, de ações, pensando nesse dia, nessa luta tão importante para todos nós que trabalhamos com esse universo da relação de ajuda e para toda a população brasileira, porque influi totalmente nas políticas públicas de atenção e cuidado à saúde mental. Hoje eu estou aqui, me chamo Júlia Fontes, essa é a primeira live da coletiva Entre Olhares. Estamos aqui com todas as integrantes da coletiva, porém hoje vamos conversar só em duas. Eu e a Cris Murá, que já vai entrar aqui, enquanto... acabei de ver que ela enviou a solicitação. Cris, eu já te chamo, tá? Então vou fazer só uma rápida introdução, uma temática. Então, hoje a gente celebra um dia de visibilidade dessa luta, né? A luta antimanicomial, que é celebrada, que é datada historicamente no dia de hoje. É uma luta muito importante para a construção de um olhar mais humanizado para a saúde mental de toda a população brasileira. E é através dessa luta que há mais de 3 décadas, nós todos brasileiros tivemos a reforma psiquiátrica, que nos trouxe muitos avanços para o cuidado, o acolhimento e o manejo coletivo das pessoas em sofrimento psíquico. A reforma psiquiátrica apontou diretrizes essenciais para se repensar o modelo de tratamento psiquiátrico dentro de manicômios e trouxe um olhar mais humanizado através de intervenções psicossociais pautadas no direito à liberdade, autonomia e inserção social. Então, através dessa defesa, desse combate, né, a tantas políticas que vêm tentando retroceder nesses avanços, a gente conversa hoje, trazendo um pouco desse olhar da importância da família, né, que a temática de hoje é saúde mental e a importância do familiar, da família, como uma rede importante no tratamento das pessoas em sofrimento psíquico. Então, por isso eu vou convidar agora a Cris Murá, minha parceira de coletiva. Cris, cadê você? Deixa eu só adicionar o nome da live para deixar fixado aqui. E já vamos conversar com a Cris, que vai contar um pouquinho da trajetória dela, que tanto nos inspira na coletiva. Eu não sei se eu fixei aqui. Manicômio nunca mais, é isso aí. Bom, ao longo desse mês de maio, a gente fez algumas publicações, alguns posts, falando um pouco sobre essas pautas da luta antimanicomial, né? Especialmente... Oi, Cris! Oi, tudo bem? Tudo bem, e Tá me ouvindo você? bem? Eu tô sem fone, você tá me ouvindo direito? Eu tô te ouvindo. Ah, então tá bom. Tá dando para ouvir direitinho também? Tá, sim. É porque meu fone quebrou, então eu tava preocupada. Ai, que bom. Então, Cris, eu estava contando aqui que a gente fez alguns posts, né? A gente produziu alguns conteúdos falando sobre as pautas, né, dentro dessa luta tão importante para todos nós. Muito. Então, a gente tem conteúdos, apesar de não sermos especialistas, né, nessa pauta, nessas temáticas, somos curiosas e somos combativas, né? Estamos nessa resistência para que não existam mais manicômios no mundo, para que a gente possa trazer propostas de um tratamento, de intervenções
mais humanas, mais sensíveis, mais afetivas, mais criativas. Então, acho que hoje o nosso Sim. papo vai andar por aí, mais especialmente pela tua experiência, né, Cris, como uma familiar que acompanhou de uma maneira muito próxima um ente tão querido, né, Então, nessa luta, nesse tratamento psiquiátrico e, enfim, né, até chegar num tratamento mais amplo e mais integral, né. Querida, sim. Até ai meu Deus, tá me vendo? tô te Tá vendo, cortando tô te aqui. vendo. Ah, é? Agora Tá voltou. cortando a. Ah, tá bom. Tá travando. Agora voltou. Não, então, foi isso até que me levou para a arte terapia, né? Então, esse acompanhamento tão de perto da situação do meu irmão Sim, acabou me levando à arte terapia depois de anos e anos. sim. São 30, são mais de 30 anos que eu acompanho ele de perto, assim. Cris, então dá uma introdução, conta um pouquinho da tua história para a gente engatar esse papo aqui. Assim, eu já vou falar um pouco da história de minha em relação ao meu irmão, tá, Ju? Sim, Eu estava pensando, meu irmão tem um pouco mais de 50 anos, então, conforme você estava falando, eu estava pensando, quando meu irmão começou a ter algum sintoma, a ter algumas falas desconexas e tal, eu acho que foi exatamente quando foi criado o primeiro CAPS. Acho que foi por volta de 85. E quem não era da saúde mental desconhecia completamente, né? E, e nós, então, assim, a nossa família não sabia nada, 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 nada. Aí o que foi sugerido para os meus pais foi procurar um psiquiatra. E durante muito tempo ele fez somente esse tratamento medicamentoso com psiquiatras particulares. E aí começou toda uma série de erros. Naquela época, os remédios também eram remédios mais que davam muito efeito colateral, então era uma coisa. A medicação já era meio desumana, entendeu? A primeira vez que eu vi o meu irmão todo travado por Aldol, por ter tomado Aldol, nossa, aquilo lá é marcante, assim, foi marcante. E ninguém te previne, né, o que é essa medicação, você acha que é uma aspirina, mas são medicações super fortes. Aí você começa a perceber que os psiquiatras não sabem exatamente a dose, porque parece que a dose depende de cada pessoa. Então eles começam assim, dão uma superdosagem, depois vão abaixando, só que a pessoa fica impregnada. Então foi toda essa situação. E eu nem chamo de tratamento, Ju. O que aconteceu na minha família foi essa busca pelos psiquiatras, eles não davam resposta, e eu te digo que eram psiquiatras renomados, né? Não vou falar nomes, mas eram renomados. Eles não davam nenhuma resposta efetiva para a família, e aí o que a gente ia fazendo era trocando de psiquiatra para psiquiatra e tal, e, e chegou a culminar em várias internações do meu irmão, entendeu? Porque daí ele mesmo não aderia ao tratamento. Porque como os remédios davam muito efeito colateral, ele não aderia. Então, eu como irmã, para mim, aquilo já foi um sofrimento desde o início. Que eu percebia que o médico causava um certo sofrimento nele. Buscar o tratamento médico já causava um sofrimento. Então, a família se desestruturou bastante, foi bem complicado. Eu procurei ressignificar isso mais para frente um pouco, assim. Não sei se você quer me perguntar mais ou se eu quero, sim. se eu falo, mas a minha ressignificação terminou na arte terapia. Mas a princípio eu fui fazer um trabalho voluntário, Uhum. porque eu falei, eu preciso ajudar outras famílias a não passar o que a gente passou, né? Então eu fui procurar depois de um bom tempo, mas a princípio eu, sei lá, era só tristeza, era só tristeza. Cris, bom, só antes de eu fazer algumas perguntas, só avisando quem está chegando, a gente está com algumas pessoas aqui, alguns falaram no chat.
Só avisar que quem que tiver alguma pergunta, quem quiser fazer algum comentário, faz aí no chat que a gente tá de olho. E assim que tiver um espaçozinho, talvez mais para o final da live, a gente possa ter um espaço para troca, tá certo? Então, Tá. Cris, por essa tua fala inicial, né, parece que o adoecimento e essa busca da tua família pelo tratamento mais adequado para o teu irmão veio junto com essa reforma psiquiátrica, que é um fruto dessa luta, né? Há 30 anos atrás, a reforma tem 34 anos, né? Então, as duas coisas andaram Exatamente. juntas. Então, é um fato histórico também, a tua vivência pessoal, né? Exatamente. E eu cheguei a ver o depoimento de outras famílias que o familiar também tinha a mesma idade que o meu irmão, desses erros do começo, porque até os CAPs se tornarem mais conhecidos e tal, não existia um tratamento efetivo, porque os psiquiatras, primeiro, assim, essa é a minha visão do que eu vi, eles trabalham muito isoladamente, eles não trabalham com outros profissionais. Então, a resposta que eles dão às famílias é medicação e, e alguns, os mais assim, terapia familiar. Mas a maioria é medicação e já começam a colocar a palavra doença, entendeu? Como se aquilo fosse uma doença. E eu mesma me perguntava, que doença? Será que doença? Que doença que aparece assim do dia para a noite? Eu mesma, bom, hoje em dia eu tenho certeza que não é uma doença, é um sofrimento. Mas não é. Eles dão várias causas só biológicas. Então a família fica assim perdida, começa a se procurar quem é o culpado, se foi o pai, se foi a mãe, se foi a genética, se foi o gene que veio da parte paterna, materna. Eles não dão resposta nem para a família, nem para a própria pessoa que está em sofrimento. E eu fui vendo isso até que um dia. E eu tinha uma amiga que trabalhava no primeiro CAPS, que teve em São Paulo. Só que na época eu não fiz uma ligação entre o que ela estava fazendo, que era lutando por essa reforma psiquiátrica e trabalhando no primeiro CAPS, e o que estava acontecendo na minha família. Eu mesma não fiz essa conexão para os meus pais, e meus pais ficaram errando no tratamento muito tempo, muito tempo, muito tempo, até que acho que 20 anos depois ele foi parar num CAPS. Aí ele foi parar nesse CAPS onde a minha amiga trabalhava na época. Então foi uma coisa. E não é um caso isolado. Eu vi o depoimento de muita gente. Primeiro, das medicações que eram muito agressivas. E depois, essa questão dos psiquiatras que só davam o tratamento medicamentoso. E uma das coisas é o isolamento do paciente. Porque a coisa que foi mais marcante no caso do meu irmão foi a perda do círculo social. Ele perdeu do dia para a noite, todos os amigos sumiram, as famílias mais próximas da minha família também se afastaram. E aí isso é um sofrimento muito grande, porque a pessoa já está isolada. Aí o psiquiatra é ele e a pessoa que está em sofrimento, somente. Então ele não oferece um outro. Porque eu acho que o que eu penso que meu irmão fez quando entrou no CAPS foi começar uma nova vida. Então ele começou a ter amigos, ele começou a frequentar oficinas. Então você começa a dar uma vida nova. Tá, a vida anterior não vai voltar mais? Não, não vai. Mas eu posso ter uma vida. Eu posso ter uma namorada, eu posso ter não sei o quê. Coisa que durante 20 e tantos anos ninguém ofereceu isso, nenhum psiquiatra, e nunca, nada. E nesse ponto a família seria muito importante. Mas a minha família também não soube colocar ele num ambiente, num novo ambiente social, né? Já que ele tinha perdido o ambiente antigo, né? Sim. Ô, Cris, além desses dois fatos andarem juntos, um fato histórico, né? Porque se a gente pensar, é muito recente, né? Esse olhar humanizado para as intervenções, para o manejo, né? Clínico, terapêutico, para pacientes, para pessoas em sofrimento, né? Psíquico. Existe um estigma, Exatamente. você está trazendo uma coisa muito importante da gente pontuar, né? Existe um estigma muito grande social que afasta as pessoas Muito. de um convívio,
além de toda uma lógica manicomial, né? De internação, de isolamento. Sim. Então, mesmo que as pessoas não sejam internadas, elas estando em sociedade, em família, elas também são isoladas, elas perdem vínculos, né? Então, Exatamente. eu queria que você contasse um pouquinho dessa tua experiência como familiar. Como é que se dá a participação de um familiar, pela tua experiência, no tratamento dessas pessoas? E aí também falar um pouco desse lugar do CAPS, que você fala que o CAPS aproxima a família também do tratamento, né? Então, qual é o papel do Exatamente. familiar para quebrar esse estigma também, né? Tá, o CAPS acolhe inclusive a família, não só a pessoa que está em sofrimento, como inclusive a família. Foi assim que eu me senti. Mas assim, para mim o que foi muito difícil foi ver, era uma coisa que eu desconhecia, esse estigma que tinha com a doença mental, estou falando doença, com um paciente com sofrimento mental na sociedade. Pessoas, amigos de infância dele, pessoas nunca mais telefonaram, nunca mais, sabe, nunca mais ligaram para a família para perguntar, nada, simplesmente assim, é um desaparecimento tão grande. A gente morava num prédio de pessoas com uma certa classe social alta, as pessoas não desciam no elevador com ele. Depois que teve a primeira crise, que ele acabou tendo que ser internado, e aí no prédio as pessoas acabaram sabendo que ele tinha sido internado, as pessoas, quando ele tocava o andar e o elevador parava lá, se tivesse alguém dentro do elevador, a pessoa saía do elevador, ninguém andava no elevador com ele. Então era uma rejeição tão grande. Isso para mim me doía ver o meu irmão daquele jeito, me doía ver a reação da sociedade. E isso, assim, amigos, estou falando gente que conhecia ele desde criança, e pessoas da escola. É uma coisa tão, tão louca, assim, eu não sei explicar, eu não sei o que é mais louco nessa história toda. Se é os delírios da pessoa ou se é a reação dos outros. Porque a família mesmo passa a ser uma família meio pária, porque quando você é convidado para um aniversário, todo mundo tem aquele receio, será que eles vão trazer aquele familiar? Será que eles vão trazer aquele... você se sente não acolhido em uma série de lugares, né? É muito difícil. Aí quando uma família, pelo menos o que eu vi nos grupos, eu frequentei vários grupos meio de autoajuda, assim, antes de ir para o CAPS. E o que eu via, quando as famílias encontravam um lugar onde elas eram ouvidas. Então, o que se forma, o que é bem bonito do CAPS e desses grupos, né? Um dos lugares que eu ouvi muito isso foi na Abre, que é uma ONG. As famílias, uma ajuda a outra. Então, você começa a criar uma nova rede. Já que você perdeu, eu não estou falando nem só o familiar, a família perde aquela rede antiga. Você não tem com quem contar. No dia que o seu familiar está, por exemplo, mais perturbado por alguma coisa, você sabe que você não tem ninguém para contar, ninguém. A princípio, meus pais sempre contaram com que, então a ambulância, a internação, mas não é isso. A gente poderia contar com outros seres humanos, outros amigos, mas acontece que a maior parte das pessoas não sabe lidar. Agora me veio até um paralelo na minha cabeça. Eu acho que lidar com o sofrimento psíquico para as pessoas é a mesma coisa que lidar com a morte. Elas não sabem, então elas fogem. Eu sei que não é por mal, que as pessoas fazem, mas elas fogem, então elas te abandonam. E aí, geralmente, principalmente quando o familiar está no começo daquela modificação, porque ele vai se modificando, a olhos vistos e rápidos. Eu percebi, um dia eu estava conversando com meu irmão, comecei a ver ele falar umas coisas, foi muito difícil. Eu falei, gente, o que está acontecendo com ele? É muito rápido, essa transformação. E da mesma maneira vai se transformando o seu círculo social. Da mesma maneira que você vê ele se transformando rapidamente, com ele aconteceu mais ou menos quando ele tinha uns 20 anos, na época que ele entrou na faculdade. Sempre foi um menino inteligentíssimo, como poucas pessoas na minha vida eu vi. Inclusive, uma vez um psiquiatra me falou que a esquizofrenia, porque ele é diagnosticado com esquizofrenia hoje. Mas eu mesma, os diagnósticos também é uma coisa que no CAPS não é uma coisa tão importante, assim, sabe? Mas a família, a princípio, que é um diagnóstico.
E eu sei que isso atinge, esse psiquiatra me falou que está muito relacionado com pessoas com uma inteligência ou acima da média ou abaixo da média. É engraçado porque ele é muito inteligente. E aí quando eu comecei a ver umas falas estranhas e não sei o que e tal, eu já nem morava com meus pais, mas aí eu comecei a me aproximar de novo, porque eu fiz o caminho contrário dessas outras pessoas. Eu tentei me aproximar, tanto dele quanto dos meus pais. E não é fácil, porque a princípio ele também te rejeita. Ele também acho que se rejeita. Então ele tinha várias agressividades com ele mesmo, e ele ficava xingando, até eu entender que ele estava se xingando e não estava xingando a gente. No começo, até para ele, eu acho que é difícil para ele, difícil para a família e difícil para os amigos que estão em volta. Que, na verdade, depois a gente precisa fazer novos amigos, assim, né? Tipo. Sim. Mas por isso que eu te falei que eu entrei num trabalho voluntário, porque eu queria exatamente ajudar essas famílias a falar assim, isso vai passar. O começo é duro, mas vai passar. Não adianta esse tratamento somente medicamentoso, não adianta. Eu vi meu irmão depois foi diagnosticado depois de um tempo, com esses erros, com esses desacertos da família, eles deram um diagnóstico assim, esquizofrenia refratária, que seria a esquizofrenia que não responde a remédio nenhum. Quando meu pai levou ele ao CAPS, que eu peguei, eu estava nesse grupo de autoajuda, eu falei, pai, leva ele no CAPS. Comecei a falar. Quando meu pai levou ele ao CAPS, ele estava com esse diagnóstico de esquizofrenia refratária, que é quase aquela que não adianta nada, que eles dizem, né? Depois de 3 anos no CAPS, meu irmão pegava o ônibus sozinho, ia para o CAPS sozinho, voltava para o CAPS sozinho, ia no Sesc Pompeia ver exposição com o pessoal, ia no cinema com o pessoal do CAPS. Eu fui vendo ele voltar a ter uma vida. Ele começou a eu dava um telefone para ele, as pessoas do CAPS ligavam. Então, tipo, pessoas. Amizades novas. Ele começou a fazer poesia, Ju. Tinha uma oficina, tem uma oficina de CAPS no CAPS Itapeva. Inclusive, esse é o papel dos familiares dentro do CAPS. Você pode fazer as oficinas junto, entendeu? Não que você vá assim, porque você é protetor com aquele seu filho. Você começa. Então, às vezes, eu interagia com o filho de outras pessoas. Né? Você não precisa estar na oficina do seu familiar. Você pode estar circulando nas oficinas. E o meu irmão fazia parte de uma oficina de poesia, de escrita, né, que eles falavam. Ele fazia poesia depois. E ele tinha sido diagnosticado com esquizofrenia refratária. Entendeu? Sim. Isso depois de mais de 20 anos de erros. Entendeu? Nossa, Cris, então foram 20 anos de um trabalho atirando no escuro, né? Fazendo como se fosse uma cobaia, né? De medicamento e sem pensar num tratamento mais amplo, né? Integrativo. Então, 20 anos de tratamento sem evolução. Quando entrou no CAPS, ele teve essa evolução que você está narrando. Foi ascendendo. Pôde reconstruir, né? Reconstruir a rede, pôde voltar a ter a criação de vínculos, a ter autonomia, a ter a usufruir de locais sociais que são tão importantes, né? A socialização, a apreciação estética e a criação, né? A produção de obras, né? Pela poesia. Cris, o que é que você encontrou no CAPS? Então, se no CAPS ele melhorou, o que é que tinha nesse CAPS? Quais eram as ferramentas? Como é que era o procedimento do CAPS? Como é que era o serviço, exatamente? Bom, primeiro que é um lugar muito fácil de você entrar. Quando eu falei para o meu pai, vai no CAPS, ele simplesmente, na época meu irmão nem estava morando em São Paulo, estava morando em Bragança, meu pai veio com ele e tal. Ele chegou lá, não precisou marcar a hora, não precisou nada. Eles chegaram lá, foram atendidos por um acolhimento, né? Tem uma equipe que faz um acolhimento. Quer dizer, hoje em dia eu não sei se chama acolhimento, mas naquela época. E aí conversa, né? Acho que, não sei porque eu não estava presente, mas pega a história do paciente. Paciente não, usuário, deixa eu usar a palavra do CAPS. Aí pega essa história toda do que aconteceu e tal.
E aí eles falam, bom, nós vamos pensar num projeto, tudo bem, o Fábio pode começar a vir, nós vamos pensar num projeto terapêutico para ele e tal. Na época lá, eu tenho que falar tudo dessa época, eram 3 equipes, então eles têm que ver para qual equipe eles iam conduzir, né? E aí essa equipe, então, porque é dividido, vamos dizer, todos os técnicos, um TO, então tinha o TO da equipe A, o TO da equipe B, o TO da equipe C, os psicólogos, eu não sei qual é o critério dessa separação, e aí ele começa, ele foi atendido por uma psiquiatra. Os psiquiatras do CAPS são outra coisa do que um psiquiatra particular, assim, é uma coisa de louco, assim, primeiro a duração da consulta, eu nunca tinha sido chamada nenhuma consulta em 20 anos dos psiquiatras particulares. No CAPS, a princípio, eles já me chamaram, quero conhecer sua irmã, não sei o que e tal, mesmo ele indo com meu pai, já quiseram me conhecer. Então, aí eles começam a dar sugestões. Fábio, o que você acha você gosta de fotografia, tal? Você quer participar da oficina de fotografia? Aí eles começam a tentar, o remédio vai ficando profundo, entendeu? Começa a aparecer outras coisas. O remédio vai ficando profundo e vão vindo outras figuras. Então, você foi lá na cozinha, você viu a oficina de culinária, tem oficina de tudo quanto é jeito. E, segundo essa minha amiga, existia mais coisa ainda. Na época existia horta, hoje em dia, não sei, não tem, né? O único problema é essa coisa, por ser um negócio público, então você não sabe muito a continuidade daquilo. Esse é um problema que eu enxergo no CAPS. Então, por exemplo, se tinha uma oficina de horta, não tem mais, entendeu? Se tinha uma oficina, pode ser que tenha, pode ser que não tenha, aí vai depender de recurso, de verba e tal. Mas sempre tem algum tipo de oficina, aí eles têm espaços de convivência, ele pode. Daí começaram a falar, Fábio, você pode vir almoçar aqui, você pode ficar aqui o tempo que você quiser. Eu não lembro, assim, tem coisas que não são só as oficinas. Sabe, assim, eu não lembro, acho que tem livros, tinha uma sala de computadores que podia ir lá mexer nos computadores. Tem uma coisa do tipo assim, você pertence a esse lugar. Qualquer coisa você corre aqui. E a outra coisa que me chamou mais a atenção é que, assim, lá, e isso eu gostei demais, é de A a Z. Tem desde morador de rua, porque tinha, por exemplo, eu tinha usuários lá, que eu cheguei a ver, porque eu fui no almoço no sábado lá, que eles dormiam na porta do CAPS, né? É muito triste isso, mas assim, tinha desde moradores de rua até pessoas que falavam 6 línguas que eu vi, entendeu? Então, que era ex-aluno da USP e tal. Então, é uma diversidade, assim, impressionante, assim, diversidade de idade, diversidade de cor, é incrível, incrível. E aí, e para o meu irmão isso foi muito bom, porque primeiro que o meu irmão foi criado numa redoma. Aí, quando ele adoeceu, ele ficou não só na redoma, como num isolamento. Quando ele chegou no CAPS, então ele jogava xadrez com morador de rua, cenas, Ju, que se eu tivesse filmado, eram lindas, porque, assim, eu conhecendo ele, era uma coisa de um crescimento, entendeu? Ele às vezes falava, mas o fulano dorme na rua, a gente achava às vezes que era invenção dele, aí depois a gente foi vendo, não, o fulano dormia na rua, né? Sim. Nossa, então, muito, assim, e como as famílias circulam por lá, não vou dizer que todas, tem muita família que não quer nem saber, né? Para falar a verdade, assim, a maioria não quer nem saber, mas tem algumas que são super engajadas. Então, ele tinha contato com as outras famílias, entendeu? Tinha dias que, quando ele ia sozinho de ônibus e tal, eu pegava e ia depois, vamos dizer, buscar ele. Aí eu encontrava a mãe de um outro garoto lá, eu chamava Dona Maria, até ela vinha me falar, teu irmão já chegou, Cris, ele já entrou na oficina tal. Tipo assim, uma outra família já cuidava, sabe, dele. E tal. Eu falei, que bom, ele chegou, Dona Maria, então tá bom, não sei o quê. É um negócio que é indescritível, Ju. Principalmente para quem ficou sem norte durante 20 anos, entendeu? sim. É indescritível.
Nossa, Cris, você está trazendo. Além de reuniões familiares, as assistentes sociais, semanalmente tinha reunião para reunir as famílias, semanalmente. Olha, Eu ia, na época que ele morava comigo, eu me forçava a ir praticamente toda semana. Porque daí nisso você vai criando ali, né? Criando uma rede de afetos, principalmente. De afeto. Por exemplo, eu lembrei dessa Dona Maria, ela virava pro Fábio e falava, Fábio, como você tá bonito hoje, Fábio, você cortou o cabelo, você entendeu? Isso ele nunca mais tinha escutado. sim. Nunca mais. Nossa, você está trazendo uma coisa muito interessante, né? Que o cuidado, ele deve ser coletivo, né? Ele não é individual. A doença, né? Enfim, o adoecimento, ele não é, primeiro, ele não é individual, porque a gente está dentro de uma sociedade que está produzindo um adoecimento, né? Muito massificado também, né? Em termos psíquicos, emocionais. E mesmo que for algo muito isolado da pessoa, o tratamento tem que ser coletivo, tem que ser integrado, tem que ser em rede. E, Isso. você trouxe antes a questão do isolamento, e aí quando você entra no CAPS, você encontra um lugar de pertencimento. Tanto para o teu irmão, que era pessoa em tratamento, né, em manejo terapêutico, né, ali, quanto para os familiares que também ficam isolados, né? Isolados de um convívio e também isolados de um lugar de não ver outras pessoas, porque já que existe esse estigma, onde é que você vai encontrar com outros familiares de pessoas que estão adoecidas também, né? Exato. E esse isolamento para a família sobrecarrega muito a família, entendeu? Esse é o grande negócio do CAPS, que eu sempre falei para o meu pai, para minha mãe. A partir da hora que ele tem esse apoio do CAPS, isso alivia para a família. Porque geralmente isso era uma coisa que a gente constatava lá e falava nas reuniões. As famílias geralmente são muito sobrecarregadas. Acontecem muitas separações, então, por exemplo, tipo, o marido vai embora e a mulher fica com aquele filho que está com um transtorno e tal. Então, é muita sobrecarga. Conforme elas vão se engajando no CAPS, aquilo alivia. Elas percebem que, e mesmo, eu vi muitas pessoas irem na terapia familiar, por exemplo, nessa reunião, mesmo que o filho, essa semana ele não quis vir, mesmo que ele não vá, a família ia. Porque a família sentia um alívio ali dentro, sabe? Sim. É um acompanhamento, e não tem, e assim, tinha gente que ia diariamente, tinha gente que ia 2 vezes por semana, tinha gente que ia 1 vez por semana. É muito variável, não tem fórmula. O próprio espaço do CAPS, a coisa que eu fiquei mais impressionada logo no começo, quando o Fábio entrou, foi que as regras são construídas coletivamente. Você estava falando coletivamente? Tinha uma assembleia toda semana para discutir coisas do tipo mudança de cardápio, mudança de oficina. Eu cheguei aí numa, mas o Fábio ia às vezes, sabe? Algum tipo de mudança que ia ter lá, era decidido coletivamente, eles votavam, entendeu? Era uma coisa de, sabe? Era democrático, ainda isso, é um espaço democrático. Você às vezes tinha dias, no começo, eu não sabia direito quem era o psiquiatra, quem era pai ali, quem era mãe, quem era a enfermeira. Não dá. Você entra assim, a única coisa que era marcante naquela época era o segurança da porta. Isso eu conseguia saber porque já é uma gestão PSDB assim que tinha o segurança da porta, terceirizado. Mas mesmo os seguranças da porta, eram pessoas, você percebia que eles aprendiam com o tempo a ser mais relaxado, você quer um cigarrinho, fuma, não sei o quê, porque às vezes eles tinham que fumar lá fora, né? E aí o segurança vai aprendendo a lidar, sabe? Porque de resto você não consegue saber quem é quem ali, quase, entendeu? Depois você vai sabendo, mas Nossa, que interessante. é um negócio muito... Né? E pelo que você está trazendo, também tem um lugar de um tratamento horizontal, tanto aos frequentadores, aos usuários, né? Como você fala da linguagem do CAPS, quanto aos profissionais que vão atuar dentro desse projeto terapêutico singular, né? Que você está trazendo também, que não existe uma fórmula para um tratamento de alguém. Então, ele chega lá, ele vai ser atendido nesse acolhimento, né? Nesse início de projeto juntos.
e vai ser construído também horizontalmente, né? Então, é interessante pensar que não tem, que nessa proposta de CAPS não tem hierarquias, né, em termos de saberes Aham, isso. e nem em termos de convívio, de lugares de convívio dentro da estrutura mesmo, né? Muito legal Exato. isso, muito bacana. E esse lugar É de uma coisa de convivência, né? complementar. Sim, Ju, não, é uma coisa, eu lembrei agora, porque assim, quando você tem uma pessoa na sua família que tem uma esquizofrenia grave, como meu irmão tem, que ficou muito tempo sem tratamento, era difícil levar ele no dentista, era difícil levar ele num médico clínico geral, é difícil levar num barbeiro, é que as pessoas não imaginam como é difícil isso, sabe? Assim, tipo, por isso quando eu falo pegar um ônibus, que é uma coisa tão simples para as pessoas, mas eu sei o quanto foi uma conquista ele pegar um ônibus, ainda mais sozinho, né? E aí o CAPS até isso tem, Ju, que foi a coisa. Teve um dia que ele começou a se sentir mal de estômago, alguma coisa assim. Aí eu descobri que tem clínico geral. Tem clínico geral no CAPS. E tinha dentista. Então tem uma coisa que para as famílias, aquela coisa que era um transtorno, até porque tem muito médico, vou falar que tipo, tem nojo, vamos dizer que você vai levar num consultório, ele vai ficar esperando na sala de espera, porque tem isso, às vezes tem dias que eles estão fedendo, tem dias que eles não tomam banho, tem dias que a roupa. Tem toda uma questão da doença, vai, Condição. desse adoecimento, dessa condição psíquica que quem convive já se acostuma. Mas para as outras pessoas que não convivem, que esse é o problema da sociedade, não conviver, aí não convive, aquilo fica pior, entendeu? Então parece que, ai, o cheiro, isso parece que não pode sentir, sabe? Sim. Só que eu acho isso, faz parte também a gente sentar num ônibus do lado de uma pessoa que não está cheirando muito bem. Só que a nossa sociedade não aceita isso. Então você imagina, para levar num médico, num clínico geral, pode ser um convênio, não. É muito complicado. Então tudo é complicado. Lá eles tinham esse cuidado abrangente, entendeu? Não é um cuidado, não tinha só psiquiatra, entendeu? Não tem. Eles cuidavam de cortar o cabelo das pessoas, sabe? E não é que era obrigar, vamos cortar seu cabelo. Não, olha, se você quiser cortar o cabelo, tem uma pessoa aqui que corta o cabelo. E no caso, nessa época que ele estava lá, uma pessoa que cortava o cabelo era um usuário, porque o pai dele era barbeiro, ele tinha um certo conhecimento. Na época, ele estava cortando o cabelo lá. Então, eles também vão trabalhando, sabe? Tipo, às vezes ele se encaixa melhor, ele gosta de cozinhar, então ele começa a cozinhar, ajuda para fazer o almoço, não sei o que e tal, na oficina de culinária. É um negócio assim, é muito amplo. E eu tenho um conhecimento de quem passou ali um tempo, mas quem trabalha é que pode contar melhor Sim, do quanto é. Mas para mim eu acho muito bonito, sim. muito bonito. Que bonito, Cris, que eu vi e pensar nesse trabalho dessas, né, o trabalho e esse acolhimento e cuidado com essas pessoas de uma maneira, de um olhar digno, de um olhar humanizado, de um olhar integral para esse ser, né? Uma pessoa que enfrenta uma condição de um adoecimento psíquico, é isso, ele também tem outros problemas, ele também precisa cortar o cabelo, ele também É, tem uma cárie, é, né? Ele também precisa se preparar para o exato. mercado de trabalho, né? Que é uma questão que a gente fala bastante sobre como inserir, não só inserir no tratamento, nas intervenções psicossociais, Uhum, mas como dar uma autonomia para essas pessoas, né? Então, exatamente. é amplo nesse sentido, de olhar para aquele ser e não só ver a doença, né? Primeiro tirar o nome Uhum, doença, mas ver é. ele além, né? Ele de uma maneira integral mesmo, né? Ô, Cris, só para te falar, tem pessoas acompanhando, tem vários comentários aqui no chat, vai subindo, eu não estou conseguindo acompanhar, mas tem duas pessoas acompanhando com vários comentários. A Karina falou aqui que essas pessoas não são loucas, elas são especiais, que tem muito rótulo por cima disso, Isso. né? Dessa coisa da loucura. Que é o que a gente está trazendo, né? Esse apego a uma norma do normal, né? O que é ser normal? E o que é ser louco? Uhum.
Então, existe Uhum, uhum. essa obrigação de ter que ser conduzido socialmente para um lugar de normalidade, né? E a loucura tem que tomar Padrão, parte. né? E a loucura tem que ser Aham. escondida, tem que ser isolada, tem que ser encarcerada, né? E Os indesejados, né? Tipo, e eu acho ao contrário. Você passa uma tarde lá, passar alguns dias, eu passei alguns dias lá que eu achei coisas lindas, lindas. Tinha uma pessoa que desenhava lá que você não acredita. Eu acho que poucas vezes na minha vida eu vi desenhos de rosto, ele desenhava rosto. Tão lindos uau, como esse usuário. Nossa, eles têm assim, eles têm uma ligação com a coisa da arte, tem falas, sabe? Falas que eu escutei lá, assim, de uma sensibilidade que nós atualmente não estamos vendo nem na alta cúpula sim. da presidência. Nossa, eles são sensíveis, sensíveis Ô, demais. Cris, eu quero que você fale também depois sobre essa questão do trabalho com a arte, do trabalho com a expressividade dentro do CAPS, pelo que você viu. Mas antes disso, tem uma pergunta da Yara, nossa parceira de coletiva, que ela está perguntando aqui, ó. O que você diria para uma família que está descobrindo o sofrimento agora? Pela sua experiência, o que acredita ser essencial para iniciar um tratamento? Olha, uma coisa que eu acho essencial é pensar assim: se tem uma pessoa sofrendo, mas na verdade isso acaba sendo a família precisa se implicar. Uma das melhores coisas que aconteceram na minha família em dois episódios diferentes foi terapia familiar. Então eu acho que a família ela precisa perceber que não é só aquela pessoa que tem que se tratar, que a família também tem que se tratar, até porque as mudanças serão, já que elas estão, serão muito grandes. Desde isso que eu falei, desde círculo social, desde. É muito difícil, sabe, quando você entra num restaurante com seu familiar e você vê todo mundo olhando, sabe, você vai passando por cada dor, são uma série de dores, assim. A rejeição ele sente e você também sente, entendeu? Então, você precisa muito fazer essa terapia. E no CAPS, por exemplo, teve vezes que a gente fez, entendeu? Então, não é. No caso da terapia familiar, se a gente continuar tendo cuidados do tipo do CAPS, o CAPS ele cuida até disso, porque ele percebe que começou a fazer lá no CAPS, eram 3 profissionais e nós. Olha a maravilha. Se você vai para um particular, para pagar particularmente, quanto que você teria que pagar? Então, não tem nem palavra para eu falar, Ju. Ô, Cris, É, você falou que a família tem que se implicar, né? Então, tem algum tipo de trabalho com as famílias, só com as famílias, sem os usuários que estão fazendo outras atividades também? Como é que é a tua relação? Como tem é que foi a essa. tua relação com outros familiares, né? Assim, para ser exata. Então, eu, para começar a me relacionar com os outros familiares, eu ia nessas relações, nas reuniões semanais. Então, o primeiro lugar onde você é apresentado, assim, é nas reuniões semanais de família, né? Aí só vai familiar. Depois, você estando lá nessa reunião, você começa a saber de algumas coisas que vão acontecer. Tipo, festa junina, eles querem fazer um almoço para arrecadar fundos não sei do que. Eu cheguei até na Assembleia Legislativa por lutar por coisa de lei, entendeu? Aí você começa a saber algumas coisas. Aí, dependendo da sua disponibilidade, você vai. Aí você vai ampliando, porque naquela reunião semanal são poucas famílias. Conforme você vai participando das outras reuniões, você vai conhecendo outras famílias. Eu cheguei a ter uma pessoa na minha loja que era um usuário do CAPS, que eu conheci lá, conheci muito a mãe dele, e aí ele trabalhava com a irmã dele, ele queria trabalho, e ela falou, você não quer dar um trabalho para ele? Um dia ela me sugeriu assim, eu falei, posso dar sim, porque era uma coisa parecida com o que ele fazia com a irmã, e a irmã tinha fechado a loja. Eu falei, ele ficou trabalhando comigo 2, 3 anos. Não era horário integral e tal. E a mãe dele, nossa, ela não tinha palavras para me agradecer, mas não era me agradecer no sentido, não era caridade, era simplesmente porque eu acho que é importante. Por exemplo, trabalhar é uma das partes do tratamento deles muito importante, que eles têm pouquíssimas oportunidades. Mas aí, conforme você vai se engajando com as famílias, eu cheguei a falar para eles,
eu dei esse emprego para essa pessoa porque eu tinha uma bandeira que era assim, já que é difícil eles trabalharem, que ninguém dá trabalho, por estigma mesmo, o que você falou, então vamos nós dar trabalho, assim, entre nós, entendeu? Tipo, se eu quero pintar a parede da minha casa, por que eu vou chamar um pintor se eu posso chamar uma pessoa do CAPS que sabe pintar e não sei o quê? Então eu tentei organizar, mas não consegui. Mas era isso, assim, então a gente começa a propor coisas para as outras famílias para se ajudar, entendeu? Sim, Para se ajudar. que bonito. E Importante essa rede, né? muito, 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 muito. E eu queria que você contasse então agora sobre o trabalho com arte, com todo esse universo da criatividade, né? Você começou a live falando que foi fazer arte terapia por essa experiência, né? Com teu irmão e com a Exato. tua família, Foi. né? Porque não é a experiência do teu irmão, é da tua família inteira, né? Tudo que você está trazendo. Isso, exatamente. Então, que caminhos você viu no CAPS ou em outros espaços, né? E como é que você enxerga esse trabalho com arte em Nossa, terapia ou arte, né, na terapia e arte eu, terapia? eu, eu acho a arte fundamental no tratamento de uma pessoa com sofrimento psíquico. Fundamental. Seja via música, lá no CAPS tinha grupo de teatro, seja teatro, artes plásticas, o que for. O que for. Eu acho que daí cada um vai descobrindo, né? Seja poesia, precisa, porque é uma linguagem que parece que atinge direto, entendeu? É como se fosse assim é uma maneira, coisa que eles não conseguem colocar em palavras, acho que eles vão colocando ali. Então, primeiro eu fui vendo ele participar de um grupo de TO lá, e ele começou a trazer para casa quadros. E no começo eram quadros pequenininhos e muito rígidos, assim. Depois foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Ele ia para lá, eu vou pintar. Ele começou a gostar do. Foi, foi no CAPS que deram a oportunidade dele pintar, entendeu? Foi isso, ele teve a oportunidade. E aí ele foi indo, era uma coisa livre, era uma oficina livre e tal, não tem um direcionamento muito certo. E aí eu fui vendo ele gostar, assim, sabe? O olho dele arregalava, ele me trazia, me mostrava, não sei o que e tal. E aí tudo bem, isso passou. Aí quando, numa outra fase da vida dele, ele começou a pintar a parede do quarto. E nessa época que ele estava pintando a parede do quarto, a gente estava fazendo terapia familiar, porque era uma época difícil pra gente. Aí os psicólogos na terapia falaram, ele tá pintando, que ótimo, deixa ele pintar, deixa ele pintar. Assim, tipo, que ótimo, era um ótimo sinal, ele tá pintando. E aí foi indo, ele foi pintando parede, foi pintando, não sei o quê. Hoje em dia ele tem feito coisas assim muito mais livres, muito mais soltas, mas parece que essa parte do desenho e da pintura começou a fazer parte da vida dele dessa época em diante. E até aí nunca tinha feito. É gozado, porque eu fiz artes plásticas. Ele teve a oportunidade de ter colocado essa parte das artes plásticas na vida dele antes e nunca colocou. Aí quando o CAPS abriu essa oportunidade, hoje em dia ele senta na casa, ele senta, pega um X pastel, não sei o que, e fica pintando e tal. Aí ele assina lá, aí tem dias que ele assina Van Gogh, tem dias que ele assina o nome dele, às vezes ele me dá o desenho, às vezes ele quer esconder, mas o que importa, como eles falavam, deixa ele pintar, deixa ele desenhar, que ótimo, ele está desenhando, ótimo. Eles achavam que era um sinal bom. Eu via na fala deles. Então aí eu comecei, aí que eu fui para a arte terapia, porque eu falei, gente, eu estou vendo que isso está fazendo ele bem para ele. E só a oportunidade. Eu fui vendo ele se acalmar, impressionante assim. Em vezes que ele andou pintando assim na parede, aí eles falaram, deixa. E aí ele de fato foi se acalmando, entendeu? É um negócio. Eu vi ao vivo, como se eu tivesse assim. Eu fiz o caminho inverso para a arte terapia, né? Eu vi o efeito dela antes de aprender a teoria, né? Foi Sim. mais ou menos isso. Aí depois eu fui aprendendo a teoria e vi que era isso mesmo. Que, que bom te escutar, Cris, né? A gente estudou juntas arte terapia e sempre que eu te escuto, me dá mais motivação ainda de fazer o que a gente se propôs, né? Que é esse Ju. trabalho pela arte, por esses canais expressivos tão importantes, né? Que extrapolam essa
racionalidade verbal, né? Que às vezes a gente prioriza tanto, né? Especialmente nesses espaços, né? De cuidado, de tratamento psíquico, né? Então, Uhum, uhum. dá motivação Nossa, quando eu te escuto e quando eu sei que teu irmão até hoje tem pintado, tem levado para a rotina dele, né? Essas práticas que foi no CAPS que ele pôde ter acesso, né? foi, foi, exatamente. Ô, Cris, Esse, a gente tá chegando próximo do nosso tempo, né? De encerrar. Tem muita nossa, foi rápido. coisa, foi rápido, né? Passa assim, voando. Tem muita coisa que a gente poderia abordar ainda, mas vamos fechar com as tuas palavras finais sobre quais são os teus principais aprendizados dessa experiência toda, né? Como irmã, como familiar, como hoje profissional, né? Dessa área da saúde mental também. Quais são os teus principais aprendizados que você pudesse compartilhar aqui com a gente? Desse trajeto. Bom, assim, eu fico vendo o quanto é importante esse tratamento humano, porque eu não consigo nem imaginar aquele tratamento manicomial antigo, porque eu até tenho um pouco de noção, porque eu tive um tio que ficou 40 anos internado no Juqueri, que é mais do que a maior pena de prisão no Brasil. Então, eu faço um pouco a ideia, e eu convivi com esse tio depois que ele saiu de lá. E e a diferença, entendeu? Esse tratamento humanizado, esse tratamento que envolve arte, envolve convivência, envolve. É, é, são pessoas como a gente, ao contrário. Cada frase, às vezes, que meu irmão me fala, de uma sabedoria, de uma coisa que eu nem sei. Então, assim, é importante. Eu acabei de assistir uma live do Christian Dunker agora. Tem essa coisa de você conviver com a diversidade, a gente precisa disso. Eu acho que cada vez mais a gente não tem que pegar os diferentes e botar eles numa caixinha e sumir com eles. A gente tem que conviver com eles porque a gente tem muito que aprender. Entendeu? Tanto uma família, a minha família, eu acho que aprendeu a ser mais humana, aprendeu a olhar para um morador de rua e perceber que ali pode ter algum tipo de sofrimento, ali tem uma história e que por algum motivo essa pessoa foi para a rua. Nossa, eu nem sei assim. Tanto aprendizado, foi tanto aprendizado, que eu não sei nem te falar. E assim, uma coisa que eu falei é uma gratidão a essas pessoas que se dedicaram a essa luta antimanicomial. Eu tenho uma gratidão eterna, porque essa mudança é assim, da água para o vinho, tanto para as pessoas em sofrimento quanto as famílias. É da água para o vinho, e acho que para a sociedade, para a gente saber que essas pessoas estão sendo tratadas e não jogadas, feito lixo, não sei o quê, né? Sim, É um alívio para nós todos. sim. Sei lá, tipo, Que bom, Cris, te eu ouvir. E precisamos de muita arte terapia, muita arte terapia. precisamos de muita arte, de muita sensibilidade para tentar trazer um pouco de outros medicamentos, né? Que não só os É, psicofármacos, né? Que tem a sua importância, sim, mas sim. que precisamos olhar também por outros canais de busca de um equilíbrio, né? Porque Uhum. a cura nesse lugar de voltar a uma normalidade esperada, a gente não sabe se tem, né? Não sabe se tem possibilidade, mas que possa existir um equilíbrio, que possa existir uma qualidade de vida, uma autonomia, né, garantida e que tratamentos sejam feitos, intervenções, né, psicossociais sejam feitas nessa direção, né, de trazer um pouco de alívio, né, para tanto sofrimento que essas pessoas enfrentam, as pessoas e as famílias, né? Exato, exato. O alívio, essa é a palavra. E, nossa, e realmente precisa de muitos profissionais. Isso era uma coisa que eu queria falar. Muitos profissionais diversos, sabe? Cada um tem uma abordagem. É muito bacana isso, você ver essa diferença dos profissionais. Sim. Nossa. Isso é uma das principais vitórias, né, desse fruto do movimento da luta antimanicomial, que foi pela reforma psiquiátrica, que virou lei, e que Uhum. garante a gente esse acesso pelo SUS, que eu acho que é uma coisa importante a gente finalizar essa live falando,
Agora, mais do que Isso. nunca, a gente está vendo a importância do SUS, né? Com essa pandemia, com todo esse tratamento, esse olhar cuidadoso. E aí e quando não a falta dele, né? Pelo pouco número de leitos, enfim, por tudo que a gente está enfrentando nesse caos de mundo. É. Mas a falta do SUS, imagina uma pandemia sem o SUS. O que seria? Se já está caótico Não, agora, a gente estaria, né, em outra situação muito pior, com muito mais horrores. não, Eu acho que vale a pena a exatamente. gente falar que esse movimento antimanicomial defende o SUS, né? Por mais que a gente precise estar lá e criticar e pedir melhorias, mas a gente precisa defender. Aprimorar. É, É lógico que é um serviço que sempre tem que se aprimorar, mas se não tivesse o SUS, eu vou até falar uma coisa aqui. Na época, meu pai levou ele para o CAPS quando meu pai não tinha dinheiro para pagar uma psiquiatra e a psiquiatra não queria dar receita para pegar o remédio. Olha a coisa, como se não tivesse o SUS, a gente fica refém de ter dinheiro. E se você não tem o dinheiro, o que acontece? Né? E, nossa, e que triste, né? Pensar em quantas famílias, a grande maioria das famílias brasileiras não tem acesso a médicos particulares, a serviços de saúde particular e dependem primordialmente do SUS para tudo, né? Aham, E aham. eu acho que a gente precisa defender, quando a gente fala de luta antimanicomial, é defender o SUS, é lutar, é combater esses retrocessos, que a gente inclusive fez um post hoje, né, na nossa página falando sobre isso, aí daria uma outra live, falar dos retrocessos que estamos enfrentando, muitos retrocessos nesse momento, né, Cris? Eu acho que você já Sim. comentou alguns que você enfrenta como familiar também, já fruto desse retrocesso de alguns anos para cá. Mas aí a gente deixa isso para uma outra live, senão essa vai ficar extensa demais. Tá Mas, bom, Ju. Cris, que bom conversar contigo mais uma vez. A nossa segunda live, a primeira pela coletiva. Eu que te agradeço. Foi muito profissional você tá. Ah, muito Porque eu falei, obrigada. como é que eu vou entrar? Não sei o que, daí eu vi, já estava tudo certinho. Obrigada, querida. Um prazer imenso dividir o trabalho contigo na coletiva, com a Natália, com a Yara, com a Ana Clara, que estão aqui nos acompanhando também pelo chat. Ah, que bom. Obrigada a todo mundo que assistiu a gente. Desculpa não ter dado tempo de perguntar, de abrir para perguntas, mas eu acho que a Cris foi tão ampla, tão completa e tão afetuosa e generosa nessa partilha dela que eu me sinto contemplada aqui. Espero que vocês também tenham se sentido. Cris, palavras finais para a gente mandar um beijo para todo mundo e encerrar a live. Ah, muita esperança eu tenho nos jovens, como você, Ju, por exemplo, como as meninas da coletiva. Tenho muita esperança, porque são pessoas que cresceram já num ambiente mais democrático e que eu tenho certeza que vão lutar por um tipo de tratamento não só para a saúde mental, mas como para várias coisas mais democráticas. E eu acho que essa é a questão do SUS. Acho que a gente tem que lutar por isso. Eu tenho muita esperança Muito em bom. vocês. Muito bom. Cris, viva a democracia, viva o SUS, viva a luta antimanicomial e por uma sociedade sem manicômios, que a gente possa superar Nossa, esse, esse horror que é, né? Tem que encerrar as pessoas, nossa. encarcerar as pessoas que estão Apagar, né? ali. Apagar do nosso passado esse horror aí. Sim. Obrigada, Cris, querida. Um beijo bem grande para Um você. beijo, Ju. Tchau, Tchau, foi um prazer. tchau. Prazer enorme. Vou salvar agora a live aqui, hein? Meu Deus, será que vai dar certo? Tá bom. Deixa eu ver como é que eu faço. Tchau. Tchau, tchau, gente. E agora, como é que eu salvo? Eu Eu não esqueci. sei. Nossa, eu não lembrava como entrava. Eu acho que é fechando, né? Eu acho que é. Fecha, então. Bom, se perder, perdeu. A gente faz outro dia. Deixa eu ver aqui se. Vou testar aqui fechando. Beijo. Até mais. Certo.